Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, me convida a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar um esboço do nosso time principal. Esboço por quê? Porque vai ter jogo de Libertadores quarta-feira, né? Então muita coisa vai rolar, né? Até o final de semana, né? Até o início da 18ª rodada. Simbora lá pro vídeo então? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do canal, né, do time do canal, o único time que a gente tem, né, quem já acompanha o canal sabe que não tem outros times, né, é só esse time, dá um banho, Mané Cartola, claro que tem um time de valorização e bônus baratos, mas time mesmo principal só esse, mais nenhum outro. Fez 78.34, né, acredito que foi uma boa pontuação para a rodada que foi, não foi uma rodada tão fácil assim, né, então fiquei satisfeito sim com o desempenho do time aqui, né, tirando uma outra peça que poderia ter dado certo aqui, é claro, né, o nosso querido Digão aqui fez caquinha, né? Além de ganhar o cartão amarelo, entregou o gol pro Vinícius praticamente. Nenê decepcionou no meio. Pedro fez o gol, né? Mas foi anulado, enfim, bem anulado por sinal. E passou em branco na goleada de 5 do Flamengo, né? Ele foi praticamente dos destaques ali da equipe, né? Dos melhores jogadores do Flamengo, o único que não fez gol praticamente. Mas no mais aí até que eu fiquei satisfeito, principalmente pelo desempenho dos nossos laterais, né? E o Volpe, que mesmo estando valorizado, arrisquei, botei ele, né? Mas vamos vender o nosso time aí, porque a rodada porque a rodada é final de semana, tá? A 18ª rodada é final de semana, né? Vai ter jogos da Libertadores, inclusive, tá? Para essa 18ª rodada vão valer apenas 7 jogos, né? Vasco e Corinthians vai acontecer quarta-feira de maneira antecipada, e Bahia e Fortaleza e São Paulo e Botafogo não valerão porque não irão acontecer, já que vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil, né? Das oitavas de finais, né? Entre Fortaleza e São Paulo. Tá ok? Então só temos 7 jogos aí pra gente escalar. Mas vamos embora lá pra nossa escalação. Mas antes, como a gente sempre faz, vamos dar uma passadinha aqui na Liga dos Youtubers, né? Liga dos Youtubers 3. Vamos ver como é que foi aí na última rodada, né? Os maiores pontuadores da rodada. Cartola em destaque do Jura fez 89.74. Foi o primeiro colocado, o que mais pontuou nessa rodada. Ítalo News fez 89.74, foi o segundo maior pontuador. Canal Léo Sports FC fez 89.64. Em quarto lugar foi o canal Cartolatra Dicas do Dion, fez 87.44. Em quinto lugar foi o Stênio Analista do Stênio, fez 86.79. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá no campeonato, né? O geral. DJ Cartoleiro continua em primeiro ainda, está com 1.229.35, certo? Canal Copa Cartola do Lemão está com 1.212.89 em segundo lugar. O Nareco UFC está com 1.212.64. O MW Team FC está com 1.186.34 em quarto lugar. Em quinto está o canal Dicas do TED, do Murilo, com 1.185.87. Essas aí foram as colocações tanto da rodada, né, quanto a do geral aí da Liga dos Youtubers. Como a gente tá aí na seçãozinha de recado aí, quero convidar vocês a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site Ligas Apostadas, meu, aqui do canal, tá? Tem descrição, um link aqui embaixo no vídeo. É muito fácil, é só vir se inscrever. A última rodada aí deu 1.359 de premiação com 151 times, tá? Já tá aberta a inscrição para a rodada 18, certo? Também tá aberta já a inscrição para mensal de novembro, tá? Também tá aberta a inscrição do segundo turno, então é só vir aqui se inscrever. Tem dúvida, me chama no WhatsApp. Inclusive eu já dei publicidade aqui, ó, no Instagram do canal Mané Cartola FC, então se você não segue a gente, vai ser muito bem-vindo, é só seguir lá, certo? É por aqui que eu boto os vencedores da rodada, tá aqui, ó, já foi dado publicidade, já entrei em contato, tá, com todos eles. Alguns ainda não me responderam, outros já inclusive receberam até a premiação, tá certo? Como eu falei, de 151 times, uma premiação de R$ 1.359, tá? A inscrição é R$10, certo? Toda rodada aí tá passando de 150 times praticamente. É por aqui que eu boto atualizados os times principais. É por aqui que eu coloco os cards de arbitragem, né? Os juízes com maior número de penalidade em relação ao número de partidas apitadas. É por aqui que eu boto outros cards aqui que eu acho interessante para a rodada dos jogadores. Aqui, ó, o David Duarte foi muito bem, manteve SG, Felipe Luiz também foi bem, certo? Então quem quiser seguir a gente no Instagram vai ser muito bem-vindo. E claro, quem quiser jogar aí uma ligazinha apostada, né, é só entrar aqui no ligasdomané.com.br. Vamos lá, dito tudo isso aí, vamos para nossas estatísticas propriamente ditas. Porra, hoje eu tô engasgado pra caramba. Tá, esse aqui é o Catimba States, também tem descrição aqui no vídeo, aqui abaixo, o link, quem quiser assinar, né? Tá no preço aí promocional, baixou o valor, tá R$29,90, certo? Assina uma única vez, vai até fevereiro do ano que vem, até o final do Campeonato Brasileiro, analisando as estatísticas do Cartola, certo? E colocando o cupom Mané Cartola, digitando Mané Cartola, tudo junto,
na hora da assinatura da compra ali, ganha 10% de desconto. Tá? Vamos lá, casa fora, as últimas 5 partidas. Goleiros, né? Pontuação médias conquistadas e cedidas. Quem vem conquistando muitos pontos aí com seus goleiros dentro de casa, certo? É o Internacional, mas vai enfrentar um Flamengo, né? Que é altamente ofensivo e que não cede pontos para goleiros adversários, tá? É um time que geralmente, né? Finaliza bastante e faz bastante gols fora de casa, certo? Então, mas como vai ser um jogo aqui, né? De líderes, né? Já que o Atlético Mineiro perdeu a grande chance de assumir a liderança, né? Vai ser um jogo bem pegado. De repente aqui o Lomba realmente vai ser bem exigido e vai ter a possibilidade real aí de fazer uma grande quantidade de defesas difíceis. Só que lembro mais uma vez, o Flamengo é um time perigoso, não cede pontos fora de casa, certo? Outro time que vem conquistando bons pontos com seus goleiros dentro de casa é o Atlético Paranaense e vai enfrentar um Grêmio, tá? É um time que cede bastante ponto para goleiro adversário, tá? Depois do Goiás, é o segundo time que mais cede pontuação para goleiro jogando fora de casa, certo? Então aqui, ó, o Santos, vejo como boa opção sim, né? O Grêmio é um time que finaliza bastante, um time que detém a posse de bola, um time que joga fora de casa, não se defendendo, atacando também. De repente aqui, ó, o Santos pode ser uma boa, tá? Vejo como outra boa opção jogando em casa também o Fernando Praz, tem um desempenho muito bom dentro de casa, tá? O Ceará vem pontuando bem com o seu goleiro dentro de casa, certo? Só que o Curitiba, assim como o Flamengo, também é outro time que não cede quase nada, tá? É um time perigoso fora de casa, tem o Robson ali que incomoda bastante, né? Então de repente pode ser um pouquinho complicado. E o último goleiro aí que eu indico em termos de pontuação média conquistada e cedida aí é o Jean, tá? O Jean vem melhorando bastante. Hoje, em termos de média, é o melhor goleiro do Cartola, tá? Tá com uma regularidade muito grande nos últimos jogos e vai enfrentar um Palmeiras que tá mal, tá em crise, tá? E cede bastante ponto para goleiro adversário, tá? É o terceiro jogando fora de casa aqui, ó, que mais cede pontos para goleiros adversários. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Bahia não conta aqui, esse jogo não vai valer como a gente viu, né? E o próprio Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense também cede bons pontos aqui, tá? E o Vanderlei vem conquistando uma quantidade razoável, apesar de oscilar muito, tá? De repente pode dar certo. Mas o goleiro que tá jogando fora de casa, que tá pegando muito, inclusive, tá? Eu falei na live, fiquem de olho no Tadeu, ele tá melhorando, enfim, né? Não deu outra, deu uma mitada ontem tremenda, tá? O Tadeu é o goleiro que vem mais pontuando fora de casa, certo? O Goiás com o Tadeu. E apesar do Bragantino não ceder tantos pontos assim, deve ser muito exigido porque o Bragantino é um time ofensivo dentro de casa, certo? Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, né? Porque como eu costumo dizer, SG tá complicado, tá? Defesa difícil. Quem vem conquistando uma grande quantidade de defesa difícil aí com seus goleiros dentro de casa, novamente Internacional, tá? E por mais que o Flamengo não ceda, acredito que vai ser um jogo, né, encardido, vai ser um jogo pegado, né? Vai ser dois times lá do topo da tabela, os dois líderes, né? E aqui de repente vai sair o novo líder individual. Se bem que aqui o Atlético Mineiro tem um confronto muito mais fácil, né? Entre aspas, jogando dentro de casa, certo? Então, mas aqui, ó, com certeza aqui, ó, Internacional e Flamengo vão ter que buscar a vitória, porque eles sabem que dentro de casa o Galo é muito forte, tem tudo para ganhar o esporte, certo? E novamente os números começam a bater, ó. Novamente, o Atlético Paranaense, novamente o Ceará e novamente o Atlético Goianiense vem conquistando uma grande quantidade de defesas difíceis com seus goleiros dentro de casa. Destaque aqui pro Jean, que é o goleiro que mais conquistou defesas difíceis nos últimos 5 jogos jogando dentro de casa, tá? E o Palmeiras cede uma boa quantidade, tá? Juntamente com o Grêmio, são os times que mais cedem defesas difíceis jogando fora de casa. Então, novamente aqui, ó, tanto para pontuação média quanto para defesas difíceis, tá? O Santos, né, e o Jean são boas opções sim. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muita defesa difícil? O Galo. Normal, um time altamente ofensivo que costuma amassar seus adversários, fica 90 minutos dentro do Mineirão, em cima, né? Eu digo dentro do Mineirão porque foi jogar com o Bahia ontem, o primeiro tempo foi todo do Galo, né? Em cima, amassando, né? Pressionando, daí segundo tempo não sei o que houve, né? E parou e o Bahia jogou bem melhor no segundo tempo, mereceu a vitória, tá? Fez um jogo de estratégia muito bom, né? Bem armado defensivamente e saiu no contra-ataque, tá certo? Vamos dar uma olhadinha novamente aqui, ó, em termos de defesa difícil. Tadeu é o goleiro que mais vem fazendo defesa difícil jogando fora de casa, tá? Nos últimos jogos. E aqui o Vanderlei também tem uma quantidade considerável. Então assim, ó, goleiros jogando fora de casa, vejo Tadeu, né, e Vanderlei, tá? Correndo um pouquinho por fora aqui o Hugo, né, o Hugo Neneca, que vai ser um jogo grande isso aqui, vai ser talvez o melhor jogo da rodada, né? São os dois líderes do campeonato e de repente os dois goleiros, tanto o Lomba quanto o Hugo aqui, ó, devem ser bem exigidos, tá? E jogando em casa, realmente o Lomba, como eu falei, o Santos, o Praz e o Jean, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos goleiros, né? Vamos botar aqui goleiros, né? Por média.
Como eu falei aqui, ó, o Jean hoje é o goleiro com melhor média do Cartola, certo? Tem uma média de 4.22 jogando em casa, inclusive tem muita regularidade. A média dele em casa e fora são muito parecidas, né? Tá precisando de 4.60 para começar a valorizar. Nos últimos jogos dentro de casa vem bem, certo? Fora mesmo anda pegando demais, ó. Os últimos 5 jogos fora. E dentro de casa vem bem, vem com uma certa regularidade, mesmo perdendo o SG. Costuma pontuar bem dentro de casa, tá? Vamos dar uma olhadinha no Palmeiras. E o Palmeiras nos últimos jogos aí, ó, vem com dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Fez contra o Botafogo, mas não fez contra o Fortaleza. Sistema defensivo muito bom dentro de casa, tá? Então, de repente, aí o Jean pode se dar bem sim, tá? Pode se dar bem. É um dos melhores goleiros para a rodada, com certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui. João Paulo vai jogar fora de casa. Gosto muito do João Paulo fora de casa. Costumo dizer que as pontuações dele fora de casa são melhores do que dentro. Olha só, 6.46 fora, né? Tá desvalorizado, isso é bom, né? Porque para goleiro tá complicado. Em casa tem uma média de 0.96. Percebam que fora de casa aqui, ó, ele só negativou no 3-2 contra o Goiás. Nos demais jogos até que conseguiu boas pontuações. Só que eu chamo a atenção que ele vem decaindo, tá? Os últimos 3 jogos fora de casa vem pontuando pouco. Vai enfrentar um Fluminense, tá? Que não cede pontos para goleiros adversários, né? Mas eu sou obrigado a mostrar isso aqui porque, quem não queira, dos goleiros disponíveis para a rodada, tá? Um dos que tem a melhor média fora de casa é o João Paulo, tá? Mas o adversário não cede pontos nem defesa difícil. Daí complica um pouco. Fernando Praz aqui eu vejo como boa opção sim. Fernando Praz está com uma média de 5.56 jogando fora de casa. Precisa de menos 3.5 para começar a valorizar, isso é bom, tá desvalorizado. Negativou aqui em poucos jogos dentro de casa, apenas na 4ª rodada contra o Vasco naquele 3-0, certo? E agora na 15ª rodada, né, contra o Corinthians, aquele frango que ele tomou, mas os demais jogos tem um bom desempenho sim dentro de casa, certo? Vai enfrentar um Curitiba que é um time perigoso, que nos últimos jogos não vem cedendo pontos aí para os adversários, principalmente por causa do desempenho do Robson aí jogando fora de casa. Certo? Mas como eu falei do João Paulo aqui, realmente dentro de casa, o Praz é um dos goleiros com melhor desempenho dentro de casa, tá? Ele e o Jean tem os melhores desempenhos dentro de casa. E o Tadeu aqui tá jogando demais fora de casa. Eu falei, fiquem de olho no Tadeu, não deu outra, tá? Venho avisando já 2 vídeos atrás, certo? Tem uma média fora de 8.57. Olha só, os últimos 3 jogos do Tadeu aqui, ó, vem numa crescente, tá pegando demais. Só que tomem cuidado, tá muito valorizado, né? 16.90. Isso aqui é para escalar quem tá já com 170, 180 cartoletas, certo? Vamos dar uma olhadinha no Bragantino. Ó, o Bragantino dentro de casa oscila bastante, não costuma negativar demais os goleiros adversários e nem dá muitos pontos, tá? Então fica sempre assim, uma negativadazinha de leve aí e cede alguns bons pontos aí se o goleiro conseguir manter o SG, certo? Mas no fundo aí, ó, é um time ofensivo, mas não costuma ceder muitos pontos para goleiros adversários. Mas eu tenho que dizer que o Tadeu, né, é um goleiro que está com melhor desempenho no momento jogando fora de casa, certo? O Lomba aqui vejo como que vai ser muito exigido, tem uma média de 3.52 jogando em casa, certo? Nos últimos jogos dentro de casa, quando o Internacional começou a perder o SG, começou a ser exigido, começou a fazer algumas defesas difíceis e vai enfrentar o Flamengo, né? Um time altamente ofensivo. Só tomem cuidado aqui, ó, que o Flamengo não tá cedendo pontos para goleiros adversários. Mas é a tal coisa, né? Exigido ele vai ser, com certeza. O Inter tem um sistema defensivo bom? Tem, mas o Cuesta ali vai estar suspenso, não vai jogar. Inclusive o Bruno Henrique também está suspenso, também não vai jogar pelo lado do Flamengo, né? Mas eu acredito que nesse jogo aqui, ó, tanto o Hugo quanto o Lomba aqui, ó, devem ser muito exigidos, tá? Mas aqui eu acredito que tem 2 bons goleiros para rodar aqui, ó, pela possibilidade real, de repente um 0-0, enfim. Geralmente o Atlético Paranaense anda fazendo poucos gols dentro de casa, certo? O Vanderlei tá com uma média de 4.10 jogando fora, tá? Oscila bastante, tá? Mas nos últimos jogos vem melhorando defensivamente. Vai enfrentar um Atlético Paranaense que costuma ceder bons pontos aí, ó, andou imitando o Walter, certo? Então de repente pode dar certo sim. Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no confronto que eu acho importante, né? Do Furacão aqui, do Atlético Paranaense e do Grêmio, certo? Ó, média de gols como mandante 0.67, faz poucos gols dentro de casa, o Furacão. Média de gols sofridos como mandante 0.67, também sofre poucos gols, né? E o Grêmio, média de gols como visitante 0.88, faz poucos gols fora de casa. E média de gols sofridos como visitante de 1 gol. Então, tudo indica aqui que vai ser um jogo de poucos gols, tá? Percebam aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, passou em branco nos últimos 2 jogos dentro de casa, certo? E em algumas oportunidades conseguiu manter o SG, o Atlético Paranaense, certo? E o Grêmio, em algumas oportunidades conseguiu manter o SG, como contra o São Paulo na 17ª e contra o Bahia na 9ª rodada, tá? E vira e volta a fazer um golzinho fora de casa, mas também já passou em branco como passou pelo São Paulo, tá? Então pode ser um jogo de poucos gols realmente, certo? Então de repente esses 2 goleiros aqui podem dar certo, tá? Inclusive o Santos. O Santos não é um goleiro muito plástico para Cartola, tá com média baixa de 2.47, mas tá desvalorizado, precisa de 1.30, de repente isso pode valer a pena. E se você pegar os últimos 5 jogos dentro de casa, vem muito bem, tá? Vem muito bem. Muito claro, porque manteve o SG, tá? Nos demais jogos aqui, ó, quando perdeu o SG, entregou poucos pontos, né? Vamos ver aqui o Grêmio como é que tá. Mas o Grêmio é um time que cede alguns bons pontos para goleiros adversários aí, ó, tá? Então, de repente, o Santos aí pode dar certo sim, né?
O goleiro ultimamente tá bem complicado nesse Cartola, né? Ou você arrisca demais, ou você vai mais, tenta ir mais, como é que eu vou dizer, tenta escalar de maneira mais conservadora, certo? Agora eu sou obrigado a dizer que realmente o Tadeu fora de casa hoje é o goleiro com melhor desempenho fora de casa, tá? Gosto muito de João Paulo fora de casa, mas vem numa decrescente, certo? Vem numa decrescente. Jean tá muito bem na competição, queria muito escalar o Jean, principalmente contra o Palmeiras, porque o Palmeiras tá com dificuldade de fazer gols fora de casa. Vamos dar uma olhadinha inclusive aqui, ó, no confronto aqui, ó. Atlético Goianiense e Palmeiras. O Atlético Goianiense tem uma média de gols sofridos como mandante de 1.38 e o Palmeiras de gols como visitante de 1.13. Isso não é bom pro Jean, ou seja, o Palmeiras só passou em branco contra o Fortaleza, normal, melhor defesa da competição no momento, certo? E o Atlético Goianiense sofreu gols todos os jogos dentro de casa, mas mesmo assim, o Jean, como eu mostrei ali, ó, tá com um bom desempenho dentro de casa, certo? Aqui, ó, a partir da 12ª rodada em diante, vem pontuando bem dentro de casa. Vai enfrentar um Palmeiras, né, que não tá bem na competição, como eu falei, realmente, de repente, pode dar certo, tá? Vamos voltar aqui agora para nossa escalação. Sair da Liga dos Youtubers, vamos vender esse time todo que a gente já tinha vendido. Vamos botar aqui, tá? Botar pela média. Ó, como eu falei aqui, o Jean tá muito bem na competição, tá? Vem muito bem, negativou em poucos jogos. Tá se transformando no melhor goleiro, né? Do Cartola no momento, tá? João Paulo, gosto muito dele fora de casa, mas vem numa decrescente. Faz tempo que não pontua bem e vem negativando em alguns jogos, certo? Fernando Praz me agrada bastante, apesar de ter negativado nos últimos 2 jogos. Essas pontuações boas aqui, ó, são dentro de casa ele costuma ir bem, certo? Inclusive tomou aquele frango do Corinthians, né? Senão teria pontuado bem novamente. Tadeu tá com um desempenho sensacional fora de casa, vem numa crescente, mas tá muito valorizado, né? O Hugo aqui vai ser bem exigido, até mesmo o Muriel, tá? O Santos é um time bem ofensivo aqui, ó. O Muriel vinha muito bem, bem regular e agora deu uma negativada. De repente o Muriel aí pode ser uma boa, inclusive, para valorização, tá? O Wilson já gosto dele mais jogando em casa, Lomba deve ser bem exigido, deve ser um jogo encardido, né? Então tem algumas opções aí razoáveis para goleiro, tá? Mas nesse momento eu vou com o Fernando Praz, tá? Vou com o Fernando Praz. Eu sei que o Curitiba é um time perigoso fora de casa. O Robson, principalmente ali no ataque, tem um bom desempenho, é um dos atacantes com melhor desempenho jogando fora de casa, certo? Mas eu vou botar o Praz porque o Praz, se não fosse tomar aquele frango lá, né, do Corinthians, seria o goleiro talvez com melhor desempenho jogando em casa, certo? Vamos para os nossos zagueiros aí. Ó, e pessoal, isso aqui é só um esboço, tá? Muita coisa vai rolar, certo? A gente vai ter a semana toda aí, inclusive vou fazer o time de bons baratos valorização talvez só lá para quinta-feira, né? Porque eu tô com alguns compromissos profissionais aí, vou esperar, vou aproveitar que essa rodada aí, né, tá tendo esse alívio aí de meio de semana para fazer a live no sábado, tá? Live no sábado. Provavelmente aqui, ó, o mercado vai fechar, deixa eu ver, tabela de jogos, primeiro jogo às 17, o mercado vai fechar às 16, tá? Vou fazer a live ao meio-dia, certo? Sábado, meio-dia. A gente tem um tempinho aí para escalar os times com parcimônia, com paciência, tá certo? Vamos lá para os nossos zagueiros. Zagueiros, com pontuação média primeiro. Os times que mais vêm pontuando com seus zagueiros dentro de casa são o Fluminense, São Paulo não conta, não vai ter esse jogo, certo? O Bragantino vem muito bem, o Léo Ortiz vem muito bem. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores? Léo Ortiz é um dos zagueiros com melhor média básica na competição. O Léo Ortiz é um dos líderes em desarmes. Se o Bragantino arrumar a casinha, parar de sofrer gol, o Léo Ortiz vai começar a mitar. Não deu outra, tá pontuando bem, tá? E o Atlético Paranaense também, porque sofre poucos gols dentro de casa, certo? Dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede ponto aí para zagueiro adversário? Flamengo, né? Normal, é um time que joga em cima, mesmo jogando fora de casa, propõe jogo, parte para cima e proporciona geralmente, né, uma grande quantidade de desarmes aí para os zagueiros adversários. Aqui, quem quiser dar uma arriscada, botar um Moledo, já que não vai ter um Cuesta, né? O Zé Gabriel não joga de zagueiro, certo? Mas o Moledo às vezes fica muito atrelado ao SG, certo? Mas de repente pode ser um jogo pegado. Eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, né? Vai ser um jogo de bastante gol pelo momento das equipes e pelo que elas precisam propor para continuar na parte de cima da tabela, mesmo porque o Galo vai enfrentar o Sport, né? Então eles não podem bobear aqui. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí para zagueiro adversário? O Bragantino, tá? O Bragantino e o Atlético Paranaense são os times que mais cedem pontos jogando em casa para zagueiros adversários. E quem é que mais conquista pontos? Goiás, não conta aqui o Corinthians, esse jogo não vai valer, né? Então é o Goiás disponível para a rodada e o Grêmio, certo? Em termos de pontuação, o Goiás vem pontuando bem com seus zagueiros fora de casa e o Grêmio também, certo? E principalmente o Goiás, tá? Porque anda perdendo SG, manteve contra o Botafogo, mas anda perdendo muito SG fora. Mas é porque tem 2 zagueiros que estão entre os melhores em média básica, tá? Na competição. Inclusive, se eu vier aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Vamos lá, média básica. Zagueiros, aqui, ó. O David Duarte e o Fábio Santos são os zagueiros com melhor média básica na competição, ou seja,
né, estão entre os zagueiros com melhor média básica na competição, só perde pro Jeromel, ou seja, são zagueiros que te entregam aí, em média 1.2 sem SG, certo? Então são bons zagueiros sim para cartola, certo? Tem muita regularidade. Pedro Jeromel aqui é um mito, né? O que mais tem, e o Jeromel vem logo atrás, ó, o Léo Ortiz como aparece aqui, certo? Então são bons zagueiros sim, tem média básica boa. Vamos dar uma olhadinha em desarmes, né? Quem é que vem mais desarmando aí com seus zagueiros dentro de casa? O Fluminense vem desarmando bastante e o Atlético Paranaense, surpreendentemente, não tem zagueiros que fazem muitos desarmes, mas estão desarmando bem nos últimos jogos, tá? E quem é que cede mais pontos para zagueiros em termos de desarme aí? O Grêmio, né? O Grêmio também cede, então os zagueiros do Atlético Paranaense, de repente, para essa rodada podem valer a pena, até mesmo para você sair dos mais escalados, né? Mas tá bem pegado aqui, ó. Os times estão cedendo bastante desarmes, né? E dos times que vão jogar dentro de casa, quem é que mais cede desarme? Novamente o Galo. Porque dos times que vão jogar em casa é o time mais ofensivo, melhor ataque da competição e sempre joga em cima do adversário. Isso proporciona uma grande quantidade de desarmes. E quem é que vem desarmando muito com seus zagueiros fora de casa? O Grêmio, tá? O Grêmio vem desarmando demais com seus zagueiros fora de casa. Inclusive aqui, ó, a minha escolha para essa rodada seria uma dupla de zaga do Grêmio, tá? Eu iria dobrar o Grêmio atrás, iria dobrar sim o Keno e o Jeromel, mas daí ia faltar algumas cartoletas lá pra frente. Certo? Por isso que eu falo, cartoleta faz essas alturas do campeonato, o cara já tinha que estar com 170, 180 cartoletas e escalar um timaço, certo? Mas Keno e Jeromel são boas opções sim, tá? O Eduardo Brock que vejo como boa opção, mas eu nem vou indicar ele porque com certeza o Thiago vai voltar, certo? O Thiago estava suspenso aí, deve voltar, tá? O Natan é bom jogador, já tem assistência, né? Já tem gol na competição, bom zagueiro esse menino, só que vai ter um confronto complicado com o Internacional, então acredito que o Keno e Jeromel realmente são melhores opções nesse momento, tá? O Kahneman tem média de 4.28 jogando fora de casa. Fora de casa tem uma regularidade tremenda e mesmo perdendo SG sempre te entrega alguns pontinhos, certo? O Atlético Paranaense, por sua vez, vem cedendo bons pontos aí, ó. Tudo verdinho, ó. Para zagueiros adversários. Então acredito que a dupla do Grêmio, sim, tá entre as melhores opções para a rodada em termos defensivos, para defesa, tá? Jeromel, médias melhores em casa do que fora, isso aí eu sempre costumo dizer aqui, certo? Foi bem no último jogo. Dentro de casa, eu gosto mais do Jeromel. Fora, já prefiro o Kahneman, apesar de ser mais faltoso e ganhar muito cartão, certo? Mas não deixa de ser boa opção, porque queira ou não queira, é o zagueiro com melhor média básica. É um cara que vai te entregar sempre alguns bons pontos, mesmo sofrendo gols. Aqui vejo outra boa opção, mesmo enfrentando o Bragantino, que dentro de casa é muito ofensivo, tá? É o David Duarte. Tem uma média de 5.40, como a gente viu, tá entre os melhores zagueiros ali com média básica da competição e tem uma regularidade tremenda, tá? Jogando fora de casa. Mesmo perdendo SG, te entrega sempre alguns bons pontos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Bragantino. Bragantino negativou o Maidana. O Adrielson cedeu uns pontinhos. Cedeu bons pontos aí pro Internacional. Mas isso tá atrelado ao SG. Corinthians também atrelado ao SG. É realmente, né? Perdendo o SG costuma negativar os zagueiros adversários, né? Mas como o David Duarte é um zagueiro que tem média básica boa, né? Não depende de SG para pontuar. De repente pode dar certo. Sabino gosta dele mais dentro de casa. Vai enfrentar um Ceará que é altamente ofensivo dentro do Castelão, complicado. Rodrigo Moleiro de repente pode dar certo, mas vai enfrentar um Flamengo aí, né? Júnior Alonso dentro de casa já vale a pena, certo? Já vale a pena. Tomou cartão de bobeira agora, senão ia pontuar melhor, ia fazer um 2.90 no último jogo. Tem média em casa melhor do que fora, 4.50. E dentro de casa o Alonso joga quase como um médio volante. Ele chega lá bem pertinho da área adversária e pode proporcionar até uma assistência dando o último passe, tá? Porque o Galo é muito ofensivo dentro de casa. Negativou o último jogo? Negativou, mas tem uma boa regularidade dentro de casa, tá? Tá entre os zagueiros mais regulares da competição e a gente viu ali que ele tá logo abaixo do Léo Ortiz ali em termos de média básica, né? Percebam aqui como o Sport cede bons pontos aí para zagueiros adversários aí, ó, jogando fora de casa. Então o Alonso sim é boa opção para a rodada, tá? Vejo o Alonso sim como uma das melhores opções para a rodada. Léo Ortiz está bem, né? Como eu falei, ele é um zagueiro com boa média básica, tem 1.45, para zagueiro isso é bom, né? Te entrega em média aí 1.62 sem SG, certo? Tá um pouquinho valorizado aí, porque manteve SG no último jogo, vai enfrentar um Goiás, certo? Dentro de casa o Léo Ortiz vem muito bem nos últimos jogos, ó, percebam aqui, ó, manteve SG 5.5, sofreu gol 1.7, manteve SG 7.2, né? Aqui é porque ele fez gol, é um zagueiro que se apresenta bem na bola aérea, tá? Então, pra mim é um dos melhores zagueiros nesse momento da competição. E queira ou não queira aqui, ó, o Goiás vem cedendo alguns bons pontos aí, ó. Nas últimas rodadas aí, ó, cedeu alguns bons pontos aí, ó, pro Galo e pro Botafogo, tá? Mas muito aqui, ó, atrelado ao SG. Quando tira o SG, costuma negativar os zagueiros adversários. Mas o Léo Ortiz é um zagueiro que consegue recuperar a pontuação, porque a gente viu que ele tem uma média básica boa. Sem contar o seguinte, né, que se a gente botar aqui, ó, em termos de desarmes para zagueiro, porque SG tá complicado, né? Léo Ortiz é o zagueiro com o maior número de desarmes, Júnior Alonso é o segundo, Jeromel é o terceiro e Kahneman é o quarto. Vejam como os zagueiros que eu indiquei podem recuperar a pontuação para você sem ser dependente de SG, tá? Vamos lá para a média novamente. Vamos ver se tem mais algum zagueiro atrativo na rodada aí.
Lucas Claro foi mal, mas vai pegar um Santos agora. Com certeza o Marinho deve voltar, tá? Vi algumas reportagens aí, o Marinho aí, né? Tá quase que pronto aí, tá terminando o tratamento. De repente o Santos nem vai utilizar ele na Libertadores, porque já tá com o primeiro lugar ali quase que garantido. Eu sei que tem aquela coisa toda da classificação geral, para depois ter o mando de campo, né, no mata-mata dentro de casa, segundo jogo. Mas por enquanto, pelo que eu sei, o Marinho vai ser poupado na Libertadores, né, para jogar o Brasileiro no final de semana, tá? Mas vamos esperar, tem muita coisa para rodar ainda. Realmente esses são os melhores zagueiros para rodada, tá? Gostaria muito aqui, ó, de dobrar a defesa do Grêmio. Queria muito dobrar a defesa do Grêmio, mas vai faltar cartoleta para mim, certo? A rodada retrasada perdi 8 cartoletas. Se não tivesse perdido, hoje eu conseguiria fazer o time que eu quero. Que eu queria, mas não vai dar, tá? Mas eu vou nesse momento com o Kahneman, tá? Gosto dele jogando fora de casa mais do que o Jeromel. E vou com o David Duarte pela média básica. A chance dele perder o SG é enorme, né? Porque se a gente vier aqui, ó, onde é que tá aqui? O Bragantino dentro de casa. O Bragantino dentro de casa que a gente já viu, né? O Bragantino dentro de casa anda fazendo gols dentro de casa, mas às vezes passa em branco, tá? Quando pega uma defesa um pouco mais sólida, e o Goiás melhorou defensivamente fora de casa. De repente pode ser uma boa, ainda mais se levar em consideração que ele tem uma boa média básica, tá? Mas tem o Júnior Alonso aqui, bom zagueiro, né? Tem o Léo Ortiz, que tá vivendo um bom momento, certo? Aqui, ó, até passei em branco aqui, vou falar, tá? Porque a defesa do Goiás fora de casa melhorou bastante. Onde é que ele tá? O Fábio Sanches, tá? Gosto dele mais em casa do que fora, mas ele tem uma certa regularidade. Pontua pouco, mas às vezes surpreende, tá? Aqui é porque ele foi... ele fez um gol contra o Corinthians, tá? Mas no mais é um zagueiro bem regular, pode surpreender. Tô tentando dar outras opções para vocês, não as mais manjadas aí, né? Pra rodada, certo? Mas vamos pros nossos laterais. Vamos lá para os nossos laterais, que lateral a gente se deu bem na última rodada, né? Escolhemos bem, viemos aqui, a gente viu a quantidade de desarmes que o Corinthians cedia, eu bati na tecla, não deu outra. O Isla foi muito bem e o Felipe Luiz em termos de desarmes, tá? Vamos lá, laterais, certo? Já vamos deixar desarme. Quem vem desarmando muito com seus laterais dentro de casa? Fluminense, o Galo, Internacional e o Atlético Goianiense vem melhorando bastante, tá? Dos times que vão jogar fora, quem insere muito desarmei, o Corinthians não vai contar. Olha só, o Sport cede bastante, Flamengo também cede bastante, tá? Grêmio cede uma quantidade considerável, Curitiba também e até mesmo Palmeiras. Só que o Ceará não pontua tão bem assim em termos de desarme com os laterais nem Atlético Paranaense, certo? Estão jogando em casa aqui, ó, vejo os laterais do Galo com boas opções sim. Os laterais do Internacional também, né? Porque o Flamengo é um time que propõe jogo, que tem jogadores rápidos na frente, isso possibilita desarmes, tá? Fluminense tá mal, tá mal. Vinha muito bem e decepcionou na última rodada. Vai enfrentar um Santos, né, que é um time perigoso. Mas se jogar realmente Soteldo numa ponta e o Marinho na outra, vai possibilitar uma grande quantidade de desarmes aqui, tá? Se vai sair com SG ou não, acho complicado sair com SG. Mas desarme, vai ter uma grande possibilidade de desarmes aqui, tá? Inclusive assim, ó, se o Calegari jogasse aqui, ó, no lugar do Igor Julião, por exemplo, né? O Igor Julião é bom, mas o Calegari é melhor ainda, tem uma média básica melhor, né? Ia perder o SG? Quase certo que sim, mas ia possibilitar uma grande quantidade de desarmes aí, por causa que o Soteldo parte muito pra cima e possibilita isso pro adversário, tá? O Guga desarma bastante, todo mundo deve estar pé da vida do Guga, né? Ele deu aquela recuada ontem assim, fez aquela caquinha também, né? E foi ali, começou a virada do Bahia, né? Então, mas dentro de casa o Guga é muito bom, tá? Em termos defensivos. E os laterais do Inter, como eu falei, e do Atlético Goianiense que vem surpreendendo. Dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarmes? O Fluminense cede bastante. Então aqui, ó, tá muito valorizado, mas o Felipe Jonathan pode ser uma boa, mas tá muito valorizado. Sempre falo que o Felipe Jonathan joga melhor fora de casa do que dentro de casa, né? Por isso que eu escalei ele na última rodada, tá? E dos times que vão jogar em casa, depois do Fluminense, quem é que mais cede? O Galo. Normal, altamente ofensivo, e os laterais do Sport até conquistam uma quantidade considerável de desarmes. Quem é que vem desarmando muito aí com seus laterais fora de casa? Flamengo, né? Normal, o Felipe Luiz é um grande ladrão de bola e o Isla também é um cara, são jogadores que jogaram na Europa, né? Que tem o forte na marcação, realmente são caras que roubam bastante a bola, de repente pode dar certo, apesar que o Internacional não cede muito. Tô falando aqui, ó, esse jogo aqui, ó, dá vontade de escalar um monte de gente, mas eu fico preocupado assim porque é um jogo que vai ser pegado, eu acho que vai ser pegado, né? E quem anda desarmando também bastante fora de casa é o Grêmio. E o Atlético Paranaense cede bastante desarmes, tá? Então laterais do Grêmio jogando fora de casa pode ser uma boa. O problema é aquele que o Renato faz rodízio, né? Tem o Diogo Barbosa, tem o Cortez, tem o Reuela e tem o Vitor Ferraz. Tu nunca sabe ao certo qual é que vai jogar, né? Ele roda ali direto, então é complicado. Senão daria para apostar mais nos laterais do Grêmio, tá? Curitiba também pontua bem com seus laterais fora de casa. E o Palmeiras também, tá? Palmeiras em termos de desarme, tá? O Palmeiras também desarma bastante com seus laterais fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média, ver se clareia pra gente. Ó, os times que mais pontuam com seus laterais dentro de casa, Internacional, né? Sistema defensivo muito bom. E o Galo, altamente ofensivo e às vezes segura o SG, certo? Flamengo cede bastante pontos para laterais adversários,
tá? Assim como o Goiás, tá? O Goiás é o time que mais cede pontos para laterais adversários jogando fora de casa. Mas os laterais do Red Bull Bragantino não pontuam tão bem assim, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em termos de pontuação cedida jogando fora. Ó, o Atlético Paranaense novamente jogando em casa, tá? É o time que mais cede pontos. Então, laterais do Grêmio aqui, ó, tendo a certeza de quem vai jogar, são boas opções sim, tá? É o time que mais conquista pontos com os seus laterais aí jogando fora de casa. E depois vem quem? Vem o Santos, tá? Muito por causa do desempenho do Felipe Jonathan fora de casa. Para lateral aqui, realmente, deixa eu dar uma olhadinha aqui para dar uma clareada aqui. Vamos ver aqui, laterais, média, tá? Heitor é boa opção sim, tá? O Heitor tá com uma média de 5.55 jogando em casa. Só tem apenas 2 pontuações, fez um 0.8 na 12ª rodada e fez um 10.3 aqui, onde deu 2 assistências, tá? Mas é um lateral com maior número de assistência, cruza bem esse rapaz aqui, vai enfrentar um ataque, né? Muito ofensivo, né? Um ataque incisivo, que é o do Flamengo. Deve até possibilitar uma quantidade... Ó, e o Flamengo cede bons pontos para laterais aí, ó. O Heitor pode dar certo, tá? Mesmo perdendo o SG, que eu acredito que de repente esse jogo possa ser um jogo de bastante gols aí, né? Mesmo perdendo o SG, é uma boa sim, tá? Felipe Jonathan tá muito valorizado, tomem cuidado, tá precisando de 12.20 para começar a valorizar, mas é um jogador que tem boas médias fora de casa, tem média melhor fora de casa do que dentro, tem uma média de 7.13 jogando fora e já mostrei, e vou mostrar novamente aqui, ó, sempre bate na mesma tecla aqui, ó. É um jogador que fora de casa, vira e volta, dá para escalar, dá para dar uma apostada que ele surpreende. É um jogador que chega bem à frente, né? É um dos laterais que tem maior número de assistência na competição, já tem gol também. Ó, e o Fluminense cedeu alguns pontinhos para laterais aí, ó, tá? Nas últimas rodadas cedeu alguns pontinhos. Não é o time que mais cede pontos, mas pelo desempenho do Felipe Jonathan, tá valendo. Só tomem cuidado que tá muito valorizado. Mas aqui eu vejo 2 melhores laterais para rodada, tá? Guilherme Arana e o Guga. O Arana tem uma média de 6.46 jogando dentro de casa, certo? Percebam as pontuações aqui, ó, só negativou contra o Grêmio, mas vem muito bem. Por quê? Esquema tático. Dentro de casa, o São Paulo ele praticamente libera os laterais, principalmente o Arana pela esquerda. Ele joga lá afundado do lado do Keno, muitas vezes faz a ultrapassagem para fazer cruzamento e muitas vezes cai por dentro quase como uma esquerda, finaliza demais, já tem 2 gols na competição, para mim é uma das melhores opções aí para rodada e o Sport cede muito ponto para lateral aqui, ó, tudo verdinho nas últimas rodadas, tá? Então realmente o Arana tá entre as melhores opções para rodada, ao meu ver, sim, assim como o Guga, tá? Tá desvalorizado, precisa de 1.70, assim como o Arana também tá desvalorizado. Tem médias melhores em casa do que fora, 6.08, tá? É um lateral que não chega tanto à frente quanto o Arana, mas faz muito desarme, tá? Faz muito desarme dentro de casa aqui, ó. 4 contra o Grêmio, 3 contra o Vasco, 2 contra o Goiás. É um lateral que desarma bastante. Então, pra mim, os laterais do Galo são as melhores opções pra rodada. Inclusive, gente, aqui, ó, no time do canal, eu vou botar o Arana, tá? E queria botar o Guga. A minha intenção, se eu tivesse cartoleta, era dobrar o Grêmio aqui e dobrar o Galo nas laterais, tá? Daí goleiro eu ia ver se ia ser o prazo ou não, né? Mas eu tô escalando de acordo com as minhas cartoletas, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos laterais, queridos laterais. Como a gente viu aí, laterais do Grêmio pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa pela grande quantidade de pontos ali cedidos e desarmes pelo Atlético Paranaense jogando em casa para laterais, certo? O Orejuela tem uma média melhor fora de casa do que em casa, tá? Tá um pouquinho valorizado, precisa de 7.70. Perceba aqui as pontuações dele fora de casa. Quando mantém o SG, pontua muito bem. Quando perde o SG, muitas vezes recupera em desarme. Ó, fez 8 desarmes contra o Santos. Basta ele pegar um time, né, que jogue com pontas abertas ali, que vai proporcionar uma quantidade. Ó, e olha, e o Atlético Paranaense realmente aqui, ó, a quantidade de pontos cedidos pelo Atlético realmente é uma coisa de louco, tá? É uma coisa de louco. Então as laterais do Grêmio também são boas. Então assim, ó, eu vejo os melhores laterais para rodar, os laterais do Galo e do Grêmio, tá? Pelo que os adversários vêm cedendo, Felipe Luiz pontua muito bem fora de casa, tá? Tem uma média de 6.47 fora de casa. Perceba que as pontuações do Felipe Luiz fora de casa são sensacionais. Em maioria das partidas aqui, ó, o Flamengo perde o SG, tá? Claro, é um time totalmente ofensivo, se expõe demais atrás. De repente aqui pode dar certo, tá? Pode dar certo e o Internacional cede alguns bons pontos aí para laterais, ó. Não cede aquela coisa toda, porque geralmente consegue vencer seus jogos dentro de casa, mas proporciona assim, né? Desarme, enfim, pontuação boa para os laterais adversários, tá? A Benevinício vai jogar em casa, mas vai pegar um Grêmio complicado, tá? Tem média de 3.23 jogando em casa, negativou na última, vinha bem, né, nos 4, 5 jogos anteriores, mas vai enfrentar um Grêmio, né? E cede alguns bons pontos aí, né? Pelo menos nos últimos jogos cedeu pro Santos, né? E cedeu aí pro Reinaldo também na esquerda, né? De repente o Abel Vinícius ali pela esquerda, né? Pode dar certo, pode dar certo. O Vinha aqui, ó, decepcionou na última rodada, mas tá desvalorizado. Para quem precisa de cartoleta é uma boa, tá? Tem média
3,44 jogando fora de casa, negativou a primeira vez aqui, ó, e mesmo o Palmeiras perdendo o SG em várias oportunidades, ele pontuava bem, tá? Negativou muito porque fez muita falta, né? O Palmeiras não estava bem nesse jogo e o Fortaleza não dá arrego lá dentro do Castelão para ninguém, tá? O Fortaleza está sendo nesse momento talvez o melhor mandante da competição e tem a melhor defesa, né? O Ceni tá fazendo um trabalho sensacional, mas de repente o Vinha aí dá para dar uma apostada, tá? A questão é que o Bragantino já cedeu alguns pontos, né? Vitor Luiz aqui, ó, pela esquerda deu uma mitada, mas é porque fez um gol. O Bragantino não, o Atlético Goianiense, perdão, tá? Daí é uma inconstância. Como eu falei, né? Eu acredito, eu queria muito ir com os dois laterais do Galo, tá? Mas vai faltar cartoletas. E nessa de faltar cartoletas, poderia até ir com o Orejuela. Acho também uma opção até melhor. Tá? Os laterais do Grêmio, né? O Grêmio se defende muito bem. Bruno Pacheco aqui tá num momento sensacional, tá? Só que eu prefiro ele fora de casa do que dentro, mas dentro de casa ele vai bem também. 3,46, certo? Vem com uma regularidade tremenda. Só aqui contra o Santos no 1 a 0 aqui na derrota em casa. É porque foi expulso, negativou nos demais jogos aqui, ó. Vem muito bem. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em média básica, vamos ver a média básica para os laterais. Os laterais que vêm pontuando bem na competição, mesmo sem SG. Ó, Felipe Jonathan, Vinha, mesmo tendo ido mal, tá, no último jogo, ainda é um lateral que tem média básica boa. O Orejuela também, ó, o Guga também, ó, fez aquela caquinha, mas o Guga também tem uma média básica boa, tá? Dudu tem uma média, ó, o Bruno Pacheco aqui de novo, Heitor, ó, os laterais que eu indiquei, entendeu? Os laterais que eu indiquei, porque tem média básica boa. O Dudu tem uma média básica boa, tem, mas eu prefiro ele fora de casa do que dentro de casa. Isso aí já falei em vários vídeos do canal. Quem acompanha o canal sabe que é um lateral baratinho, que pode surpreender fora de casa e tem boa média. É o Dudu, tá? Dudu fora de casa aqui, ó, é sensacional. Mesmo dependendo do SG, te entrega bons pontos. Dentro de casa, ele já fica um pouco dependente do SG. Fez 6 desarmes no último jogo, tudo bem, mas vinha oscilando bastante, né? Então eu fico meio cabreiro assim, né? E indicar o Dudu, mas o Palmeiras vem sendo um dos times aí que vem mais cedendo pontos aí para laterais nos últimos jogos. De repente aí pode dar certo, né? Mas é meio complicado assim, né? É um time que não tá no topo de cima da tabela. Bom, para lateral assim, ó, tá bem complicado. Como eu falei, eu queria dobrar aqui o Galo, né? Mas não vai dar. Então, como eu vou botar um time muito caro do meio para frente e valorizado, eu tenho que me resguardar um pouquinho, tá? Vou botar o Vinha, certo? Que foi mal no último jogo. O Palmeiras não tá bem, não, mas ele por si só é um lateral que desarma bastante, tem média básica boa, e mesmo que venha perder o SG ou Palmeiras, tá, ele vai conseguir entregar alguns bons pontinhos. Mas repito, se eu tivesse um cartolete suficiente aí, eu ia com a dupla de zaga do Grêmio, ia dobrar sim, e ia dobrar o Galo nas laterais também, certo? Vamos lá pro nosso meio de campo aí, né? Não, o vídeo vai ficar longo demais. Vamos lá, meias. Pontuação média conquistada e cedida nos últimos 5 jogos. Em casa, quem conquista muito pontos com seus meias, Internacional, normal. O Patrick tem uma boa média dentro de casa. Galhardo é artilheiro da competição, normal. O Inter conquista muito pontos, tem um meio de campo muito forte dentro de casa. E o Flamengo é um time que cede bastante, tá? Dos times que vão jogar fora, juntamente com o Palmeiras, é o time que mais cede pontos para meio-campistas adversários. Só que o Atlético Goianiense não conquista tanto assim. Quem é que conquista bastante? Ceará. Ceará conquista uma quantidade considerável também, porque é outro time que tem um meio de campo muito forte ali, com o Sobral, o Vinha, né? Inclusive, assim, ó, eu sempre falo direto no canal aí, se tem dois times que dá pra dobrar, né, o meio de campo jogando em casa, é o Internacional, dá pra dobrar o meio jogando em casa, e o Ceará também, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos aí para meio campistas adversários? Acho que não vai valer, né? Atlético Goianiense cede uma quantidade considerável, mas o Palmeiras não vem bem, não vem conquistando tanto assim. Flamengo é o time que mais conquista pontos com seus jogadores de meio jogando fora de casa. E ali, ó, vai ser um jogão. Everton Ribeiro tá muito valorizado, tá, mas é um baita de um jogador, tá jogando muito, certo? Arrascaeta voltando, tenho quase certeza que vai voltar, talvez até no jogo da Libertadores. É outro jogador que dá pra se escalar, tá? Vai ser o jogo dos líderes, né? Tem tudo pra ser um jogão, dá pra dar uma apostada assim em alguns meias do Flamengo, certo? Vamos dar uma olhadinha em desarmes. O Flamengo também anda desarmando bastante, né? Olha aqui, ó, o Curitiba é o time que mais desarma jogando fora de casa. E depois do Curitiba, Flamengo, muito por causa do Thiago Maia, tá? Thiago Maia tá desarmando demais. Os times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme? Atlético Mineiro. Normal, o Atlético Mineiro é altamente ofensivo. Só que apesar de ter uma quantidade considerável de desarmes, o Sport não tem nenhum jogador ali que nos encoraje a escalar, né? Em termos de desarme, né? Não tem um grande ladrão de bola assim que faça 4, 5 desarmes por partida, como um Dodi, como um Raul, enfim, é complicado, né? O Fluminense também cede bastante desarmes jogando em casa, mas os meio-campistas do Santos não são tão bons ladrões de bola assim. E dos times que vão jogar em casa, quem é que desarma muito? Internacional novamente. Vejam como o meio de campo do Inter é muito forte, tá? E o Flamengo cede uma quantidade considerável de desarmes. Então o Patrick aqui realmente pode até ser uma boa, né?
principalmente pelo número de desarmes, que ele é um cara muito voluntarioso, participa demais do jogo, né? São Paulo aqui não vai valer. Vamos dar uma olhadinha para gol, né? Que é a alegria do povo para meio campo. Ó, o Fluminense é um dos times que mais faz gols dentro de casa e o Nenê tá bem desvalorizado. De repente, pode dar certo, tá? Eu fiquei com um pezinho meio atrás com o Nenê, porque começou a rolar aí uma história que, né, o Odaí deu uma declaração, enfim, que agora quem vai cobrar pênalti é o Fred. E o Nenê sem o pênalti cai um pouquinho. Mas ainda é o cara da bola parada, da assistência, bate escanteio, né? Pode dar certo. Mas vai enfrentar um Santos. E vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá. Estatísticas. Isso aqui eu já mostrei, mas eu gosto de mostrar. Ranking de clubes, tá? Aqui, ó. O Santos é o terceiro clube que mais conquista pontos no Cartola jogando fora de casa. Quais são os primeiros? Flamengo e Grêmio. Certo? Então por isso que eu falei aqui, ó, o Inter vai ser um jogaço, tá? E o Grêmio fora de casa dá pra dar uma apostada assim, porque pontua bem, né? Jogando fora no Cartola, né? Com seus jogadores. E em casa, quem é que mais pontua bem? Atlético Mineiro Internacional. E olha o Fortaleza que chegando aqui, ó. Certo? Fortaleza melhorou muito dentro de casa. Isso em termos de Cartola, né? Se a gente descer aqui um pouquinho aqui, ó, em termos de Campeonato Brasileiro de pontuação, ó, o Flamengo aqui aparece novo, Santos também, tá? Santos fora de casa é um visitante indigesto, é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Em casa, Atlético, Internacional e tava aqui o Fluminense e o São Paulo. Só que o Fluminense tem uma caidinha aí por causa da última derrota, ninguém esperava isso, né? E vai agora enfrentar um Santos, né? Que é osso duro de roer, fora de casa, tá? Mas vamos lá para os nossos meias, né? Internacional aqui, o Galhardo não tem como deixar de fora. Goiás vem sofrendo muito gol de jogador de meio campo, né? E aqui, de repente, um Claudinho pode ser uma boa, porque tá como atacante no Cartola, mas joga no meio, né? Joga no meio com meia ponta de lança, vindo de trás, de repente pode ser uma boa. Aqui, ó, o Curitiba também sofre muito gol fora de casa de jogador de meio campo. Vejam como o Vinha e o Sobral aqui podem ser realmente boas opções, tá? E os times que vão jogar em casa, quem é que mais toma gol aí de jogador de meio de campo? O próprio Red Bull Bragantino. Só que aqui o Goiás tá complicado, não tem nenhum meio ali que se destaque no momento, né? Fora de casa, então é meio complicado. E aqui tá muito disputado, tá? Aqui, ó. Grêmio fez 2 gols nos 5 jogos fora de casa com meia, Curitiba também, mas o Ceará e o Atlético Paranaense não sofreram gols, certo? Então tá um pouquinho complicado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se clareia. Galhardo, não vou nem abrir, né? O cara, vou abrir, tô aqui fazendo vídeo pra isso, ó. Tem uma média de 2,55 jogando em casa, tá muito valorizado. Aliás, o Galhardo tá sempre valorizado, né? Você fazer 12,55, né? É um cara que tá com médias sensacionais, principalmente dentro de casa, tá iluminado, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar um Flamengo? Vai ser um jogão, mas é um cara que não dá pra deixar de fora. Se tem 2 caras, né, que não dá pra deixar de fora nesse Cartola quando jogam, é o Marinho e o Galhardo, porque os caras não decepcionaram ainda, né? Os caras é outro nível, tá? É outro nível por enquanto, certo? Vinícius também vejo como boa, tá? Vinícius tem uma média de 5,84 jogando em casa, tá um pouquinho valorizado, precisa fazer 10,20, certo? Mas dentro de casa o Vinícius vem muito bem, tá? O Vinícius vem muito bem, é um jogador que finaliza muito em média e longa distância, tem a bola parada a seu favor, bate falta, escanteio e penalidade, certo? Ó, o Palmeiras cedeu alguns bons pontos aí para jogadores de meio de campo no último jogo, certo? Palmeiras, não, desculpa, gente, o Curitiba, né? Curitiba, olhei ao contrário. Cedeu alguns bons pontos aqui também pro Grêmio, o Curitiba. Ó, o Curitiba cede bons pontos aí, tá? Cede bons pontos, certo? Para jogadores de meio de campo jogando, né? Fora de casa. Realmente o Vinícius pode ser uma boa, assim como o Sobral, tá? Eu não tenho... Tô preocupado com os cartoletos. Ó, o Sobral tá mais desvalorizado, precisa 4,20. Tem uma média básica de 4,03. É quase certo que não vai desvalorizar, certo? Ele faz, em média, 4 pontos por jogo, mesmo sem gol e sem assistência. Joga melhor em casa, tem uma média melhor em casa de 6,76, ó. E o Sobral é sensacional também. É 2 caras que dentro de casa pode escalar, que realmente dão retorno, tá? Dão retorno, certo? Inclusive, eu queria até ir com o Sobral, mas vou ter que ir com o Vinícius por causa da falta de cartoleta, mesmo ele estando valorizado. O Nenê aqui decepcionou na última, mas é um cara que tem potencial, tá desvalorizado, isso é bom. Tem uma média de 6,41 jogando em casa aqui, ó. Vira e volta ele dá uma negativada, mas é o cara ali, o meio campo, o cara mais talentoso do Fluminense, né? Tem maior chance aí de gol e assistência, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Alisson. O Alisson é uma boa para rodada também. Vejam como tá bom de meio de campo, tá? O Alisson tem um desempenho melhor fora de casa do que dentro, tá? 7,27. E fora aqui, ó, já vim falando isso há tempo. O Alisson vai bem dentro de casa? Vai, mas fora ele vai bem melhor, certo? Isso são questões táticas, tá? Questões ofensivas. Ó, e o Atlético Paranaense cede bons pontos aí nos últimos jogos aí para jogadores de meio de campo. Tá? O Alisson é uma boa sim. Pra meia tá recheada. O Giovanni Augusto vem crescendo muito, tá? Vem crescendo muito, mas tá muito valorizado. Perceba aqui os últimos jogos do Giovanni Augusto aqui, ó.
fazia em média 1 pontinho, 0 alguma coisa, 2 pontos no máximo, mas nos últimos 4 jogos aí, vem detonando o Giovanni Augusto, tá? Olho nele, só que ele tá muito valorizado, tá? Tá muito valorizado. Isso aí é pra quem tem cartoleta, mas é um cara que tá em alta. Nathan também é uma boa, porque queira ou não queira é o meia mais ofensivo do Galo, né? E o Galo é o time mais ofensivo jogando em casa. Tá desvalorizado, precisa fazer 1.80, tem média de 5.62. Aqui, ó, e realmente dentro de casa costuma jogar bem, tá? Mesmo fazendo gol, mesmo não fazendo gols, vai te entregar alguns pontinhos. Ó, e o Sport vem cedendo alguns bons pontos aí, tá? Vem cedendo alguns bons pontos para jogadores de meio campo, né? Oscila um pouquinho aqui, negativou o William Arana e o PP, né? Pelo Flamengo. Cedeu bons pontos pro Thiago Maia. Mas como o Galo é muito ofensivo dentro de casa, com certeza o Nathan tá entre as melhores opções aí pra rodada, assim, é um cara que vem muito bem. Raul, prefiro ele fora de casa do que dentro de casa, né? Fora de casa ele rouba umas bolas. Everton Ribeiro tá muito bem na competição, mas tá muito valorizado, precisa fazer 16.30, mas é um cara que vem pontuando muito bem. Patrick, tá? Também gosto bastante dele dentro de casa, tá desvalorizado, né? Pode ser um jogo bom aí pra ele, principalmente em termos de desarme. Dodge desarma demais, certo? Aqui, ó, se a gente botar aqui, ó, em termos de desarmes, né? Vamos dar uma olhadinha. Dodge é o jogador que mais desarma aí, tá? No Cartola. Tem, tem 56 desarmes em 16 jogos. Isso é muita coisa, gente. É um cara aqui, ó, com média básica de 3.84. É um cara que vai te entregar sempre alguns bons pontos aí, ó. Só em desarme, certo? Com muita regularidade. Ele, Sobral, certo? Aqui tem outro jogador aqui, ó, que é o terceiro em desarmes e vem pontuando muito bem dentro de casa, tá? É o Charles. Tem uma média de 4.86 em casa. Percebam as pontuações do Charles aqui, ó, jogando em casa, ó. 5 desarmes contra o Corinthians, 2 desarmes contra o Goiás, 3 desarmes contra o Flamengo. Mas ele é um cara que chega bem à área, ó. Já fez gols contra o Goiás, contra o Flamengo. É um cara que se apresenta bem na área adversária. O meio campo do Internacional e do Ceará são muito fortes jogando dentro de casa, tá? São muito fortes jogando dentro de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em gols, que é a alegria do povo, né? Galhardo, Nenê, Vinícius, tá? Everton Ribeiro realmente tá muito bem. Vou até abrir rapidinho aqui pra mostrar, ó. Tá com uma média de 5.69 jogando fora, mas tá muito valorizado, tá? 16.30, certo? Mas olha só, ele vem crescendo muito nos últimos jogos, tá? Jogando demais o Everton Ribeiro, certo? E aqui o Arrascaeta também é uma boa, tá? Se ficar disponível também é uma boa pelo potencial que tem. Enfim, para meio de campo aí tá recheado, certo? Queria fazer um meio de campo com o Sobral, talvez em vez do Vinha, mas não vou ter cartoleta para isso. O Galhardo vou escalar porque não tem como ficar de fora. Alisson é uma boa, Patrick é uma boa, tá? O próprio Nenê tá desvalorizado, é uma boa. Queria ir com o Sobral, mas não vai dar, certo? Vamos botar aqui pela média. Vou com o Vinícius, tá valorizado, porque não vou ter cartoleta pro Sobral, já fiz as contas. Vou com o Nathan, certo? Mas assim, ó, se eu tivesse cartoletas, talvez aqui, ó, eu fosse com o Sobral e aqui talvez uma Arrascaeta, porque esse jogo aqui, ó, Inter e Flamengo, né, vai ser um jogão, certo? Vai ser um jogão. Vai ser decidido aí pelos jogadores mais talentosos, com certeza. Vamos lá pro nosso ataque. Aqui é o seguinte, ó, aqui antes que falem alguma coisa, ó, vou tirar aqui dos prováveis, porque eu tenho quase que certeza absoluta que vai jogar, e mesmo porque eu tenho que montar o time com ele, certo? Por causa das cartoletas, né? Se por um acaso ele não for jogado, eu consigo ajeitar lá atrás a defesa, tá? É o Marinho, já vai ficar aqui, certo? Ah, mas Fabiano tá no início da semana, por isso mesmo. Tá no início da semana, já li muita coisa a respeito do Marinho, tá nos últimos dias, e o Santos tá praticamente com ele pronto, assim, ó, a preparação já tá pronta, ele já poderia até voltar no jogo da Libertadores, mas eles vão segurar ele um pouquinho, né, para ele chegar a 100% no Campeonato Brasileiro, mesmo que o Santos está classificado aí na Libertadores, ninguém tira mais a primeira colocação, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, deixar em gols, né, e vamos ver os nossos atacantes, queridos atacantes. Quem aqui anda fazendo muito gol com os seus atacantes dentro de casa? O Atlético Mineiro, tá? E o Sport é o time que mais toma gol, né, jogando fora de casa. Então aqui, ó, outro jogador, melhor ataque da competição, não tem como deixar de fora, já vou escalar aqui, tá? É o Keno, certo? E dos times que vão jogar fora, que anda sofrendo também bastante gol aí, ó. Grêmio sofre bastante gol, Curitiba, tá? Por isso que o Vinícius de repente aí pode ser uma boa realmente, porque o Vinícius joga como meio atacante, tá? O Palmeiras também, certo? Mas o Atlético Goianiense não tem um grande pontuador ali, mas o Janderson aqui, ó, pode surpreender, tá? Vamos botar aqui pela média. Ó, o Janderson aqui pode, onde é que tá o nosso querido Janderson? Vem pontuando bem, tem média de 5.05 dentro de casa, tá? É um jogador barato e é um cara com muita regularidade aqui, ó. Perceba aqui, ó, que vira e volta aqui, ele te entrega bons pontos, mesmo sem fazer assistência, sem dar gol. E se fizer gol de assistência, vai pontuar bem, tá? Vai enfrentar um Palmeiras aí, ó, que nos últimos jogos vem cedendo bons pontos para atacantes adversários. Então, quer fugir dos mais escalados, um cara que tem média básica aí, que vai te entregar alguns pontos, o Janderson pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para atacante? O Atlético Goianiense. Né? Então esse jogo aqui, de repente, é um jogo que pode ser de muitos gols, tá? Palmeiras aqui não vem bem na competição, mas quem for jogar, de repente dá para
Dá pra dar uma escalada. E os times que vão jogar fora de casa, quem é que mais faz gols? Flamengo e Santos. Então perceba aqui, ó, os ataques mais positivos do campeonato. Atlético, Santos, Flamengo. E aqui o Internacional não conta porque é atacante. Se fosse meio aqui estaria o Galhardo. Mas são os ataques mais positivos aí da competição, com certeza, né? Então o Marinho aqui, ó, o Pedro, né? O Gabigol se voltar, não sei como é que tá. Não li ainda a respeito, né? Mas o Pedro tá bem desvalorizado, baratinho, pode dar certo, tá? A pontuação média, o time que mais conquista é o Galo, tá? E o time que mais cede é o Sport depois, né, do Grêmio. Por incrível que pareça, o Grêmio tem um sistema defensivo bom, mas cede bons pontos aí para atacantes adversários, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem cede muito ponto aí, Atlético Goianiense novamente. Atlético Goianiense cede bons pontos aí para atacantes. De repente pode dar certo algum atacante do Palmeiras, tá? E quem é que mais conquista pontos aí? O Curitiba, né? Por quê? Porque aqui tem um cara aqui, ó, que tem um dos melhores desempenhos jogando fora de casa, 7.80, tá? Daí quem tá assistindo os vídeos pela primeira vez vai dizer, ah, é modinha, tá falando, não. Quem já é inscrito no canal desde o início, ó, já há algum tempo, sabe que eu venho falando do Robson, ó, há muito tempo, antes dele dar essa estourada bonita, tá? Ele joga muito bem fora de casa, bate algumas faltas, pode até bater pênalti, tem uma média de 7.80, olha só, é um cara de uma regularidade tremenda, assim como o Janderson vai te entregar alguns bons pontos. E outra, joga muito bem fora de casa, tá? Eu gosto dele mais fora do que dentro de casa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em atacante. PP, vejo como um dos atacantes mais regulares para Cartola, tem uma média de 6.47 e tem uma regularidade tremenda. Eu gosto dele mais dentro de casa. Claro, o Grêmio dentro de casa é mais ofensivo, mas fora de casa ele sempre rende bons pontos. Aqui ó, no 0 a 0 fez 7.1, sem fazer gol, sem dar assistência, né? Então é um jogador muito bom para Cartola, certo? É aquele tipo de jogador que tem pedigree, que tem média básica boa. Keno aqui ó, não dá para deixar de fora, né? Você tem que ter pelo menos um meia ofensivo, um atacante contra o Sport, uma das piores defesas da competição. O Keno tem uma média de 9.70 jogando em casa, tá? E vira e volta aí o Keno dá aquelas mitadas que todo mundo já sabe, né? Então dentro de casa realmente, né, é um atacante que vale a pena escalar sim, certo? Para essa rodada tá bom, o Vinícius gosto mais dele em casa, certo? Claudinho vive um bom momento, fazia tempo que eu não falava do Claudinho, alguns vídeos atrás falava bastante, porque é um jogador que tinha boa regularidade, certo? Tem média de 4.86 jogando em casa, né? Negativou na 11ª e na 14ª, voltou a pontuar novamente, ó, veja como ele tem uma certa regularidade, mas é claro, muito atrelado aqui, ó, gol, assistência, tá? Se o Claudinho não fizer gol nem assistência, vai te entregar aí uns 2, 3, 4 pontos talvez, porque é um cara muito participativo, mas tem que dizer que ele vem numa crescente, certo? Mas acredito que para essa rodada, né, mesmo enfrentando o Goiás, que o Goiás melhorou defensivamente aqui fora de casa, aqui ó, já mostrei, mas vou mostrar de novo aqui, ó. O Goiás melhorou defensivamente aqui, ó, nos últimos jogos aqui, nos últimos 2 jogos aqui, ó. Sofreu gols do Galo, 3 normal, né? 2 do Ceará, tá? Mas não sofreu do Botafogo. Então aqui deu uma melhorada defensivamente aí no último jogo, de repente pode dar certo, tá? Mas o Bragantino é um time bem ofensivo. Aqui tem o Pedro. Não dá pra descartar o Pedro num jogo grande como esse, né? O Pedro não tem grandes médias, não, porque é um cara que oscila um pouquinho, porque é muito dependente de gol, né? Mas o Pedro esse ano tá assim, ó, ele faz um gol praticamente por jogo. Então, sempre dá pra apostar nele, porque como diz, ele tá cheirando a gol, né? Tá com uma regularidade tremenda. Aqui o Kaiser eu gosto dele fora de casa, né? O Janderson já mostrei, de repente um Savarino, alguém aí do Galo, além, né, do Keno, tá? Mas realmente assim, ó, para atacante pessoal rodada não tá ruim, mas é que não vai dar para ficar mostrando todos. Eu vou mostrar mais na live, tá? Mas eu acho válido pelo adversário Sacha, tá? Assim como o Savarino. Luiz Adriano pode ser uma boa pela grande quantidade de gols sofridos e pontos ali cedidos pelo Atlético Goianiense, tá? Tem uma média de 3.07. Gosto mais do Bigode do que do Luiz Adriano, tá? Mas é um cara que só negativou uma vez, certo? Muito dependente de gol, muito dependente de gol. Mas como a gente viu aqui, ó, o Atlético Goianiense nos últimos jogos aqui, ó, cedeu alguns bons pontos aí, né? Para atacantes adversários, mesmo não fazendo gol. Aqui, ó, o Kaiser fez 3.5 mesmo não fazendo gol, tá? Claudinho 7.6 fez gols, né? É um time que vira e volta, cede alguns pontinhos aí. De repente aí pode dar certo um atacante do Palmeiras, mas o Palmeiras não vive um bom momento, né? Só tô indicando porque realmente pela quantidade de pontos cedidas aí pelo Furacão jogando, pelo Dragão jogando em casa, né? Janderson a gente já viu, Pedro vejo como uma boa também, Janderson, Pedro, tá? Claudinho vive um bom momento, Robson fora de casa sensacional, Keno, PP e claro, e o Marinho, né? Então tem alguns atacantes, acredito até que tem mais medo que atacante para essa rodada, certo? Eu vou na regularidade aqui do PP, né? Tem um adversário meio complicado, né? Que é o Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada não costuma sofrer tantos gols assim, né? Mas o PP tem muita regularidade. Queria até de repente ir com o Pedro para dar uma ajeitada de repente lá atrás, mas ainda vou pensar com carinho aí, né? O Bruno Henrique não vai jogar, tem que ver se o Rascaeta vai jogar, vai ser um jogão. De repente posso até escalar o Pedro, mas o problema é aqui, ó. E daí o Pedro tá entre os mais escalados, né? E eu quero ver se eu fujo um pouquinho disso, que ultimamente os mais escalados não andam dando certo.
certo? E como eu tô com a maioria de jogadores do Galo, certo? Vou com o Sampaoli, né? É o técnico que mais pontua dentro de casa com seus jogadores. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, técnico, pontuação média, disparada aqui, ó. Internacional pontua muito bem dentro de casa e depois vem o Atlético Mineiro, normal, altamente ofensivo. Só que o Flamengo não cede tanto assim, certo? Quem é que cede mais? O Sport. Sport cede mais, tá? Sport cede mais. Então, entre o Kudê e o Sampaoli, pelo adversário, prefiro ficar com o Sampaoli, tá? Prefiro ficar com o Sampaoli. O daí também vinha pontuando bem dentro de casa, mas vai pegar um osso duro de roer, o Santos, né? Que é um dos piores visitantes, que eu digo assim, um dos mais indigestos, na verdade, um dos melhores visitantes, né? E o Goiás. O Goiás cede bastante ponto, né? De repente aqui, o Red Bull Bragantino pode ser uma boa aqui o treinador, tá? E jogando fora de casa, Renato pontua bem, né? O Grêmio se pontua bem. E o Atlético até que cede uma quantidade considerável. Mas sempre é bom apostar em treinadores que vão jogar em casa. Então os melhores treinadores para essa rodada, no meu ver, realmente, né? É o Sampaoli. O Kudê pode ser uma boa, mas o Flamengo não cede tanto, certo? Vai ser um jogão aqui, para treinador tá complicado, tá? Eu apostaria mais, de repente, né, jogando fora de casa aí no Renato mesmo contra o Atlético Paranaense, né? O Grêmio tem que buscar alguma coisa nessa tabela, né? E o Sampaoli dentro de casa realmente pontua muito bem, tá? Então vou com o Sampaoli mesmo. Vou botar o Keno de capitão, certo? Né? Vou ficar na observância aí do Marinho. O Marinho geralmente pontua bem, né? Mas a verdade é que o Atlético Mineiro vai enfrentar um adversário mais frágil fora de casa, né? Porque queira ou não queira, aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto. O Atlético tem uma média de 2.33 jogando em casa, ou seja, uma média superior a 2 gols por partida. O Sport tem uma média de gols sofridos como visitante de 1.56. Então é quase certo que é um jogo que vai sair mais de um gol por partida aqui. Mais de um gol talvez o Galo faça, né? Ó, o Galo fez apenas um gol contra o Fluminense, certo? Mas fez 3 contra o Goiás, 4 contra o Vasco, 3 contra o Grêmio. Enfim, geralmente faz mais de 1 ou 2 gols dentro de casa. E queira ou não queira, o Sport vem sofrendo muito gol fora, tá? Sofreu 3 do Flamengo, 2 do Bragantino, né? E o ataque mais positivo da competição é o Galo. Então eu vou botar o Keno mesmo de capitão. Por enquanto vai ficar esse time aí, certo? Custando 153,13 cartoletas. Esse é um esboço do nosso time principal, né? Que a gente vai, né, dar uma analisada aí na live de sábado, meio-dia, né? Sábado, meio-dia. Então já anota aí, vai ter live, certo? Acho que não vou fazer revisão de vídeo, nada. Vou deixar para fazer só na live mesmo, né? Pra gente mudar o time caso necessário. Repito novamente, se eu tivesse com um pouquinho mais de cartoleta, queria dobrar a defesa do Grêmio aqui atrás, tá? Queria dobrar os laterais do Galo, que são muito ofensivos. E queria, de repente, aqui, ó, tirar o Natan, não sei, dar um jeitinho, botar uma Arrascaeta aqui, né? Alguém do Flamengo, porque Flamengo e Inter aqui vai sair faísca. Vai ser talvez o melhor jogo da rodada. Tá, mas daí faltou um pouquinho de cartoleta aí, né? Se eu não tivesse pedido tanto na rodada retrasada aí, teria as cartoletas suficientes para fazer um time um pouquinho melhor. Mas acho que no fundo ficou um bom time, certo? Mas como eu falei, a gente vai dar uma revisada nele na live, né, de sábado, né, ao meio-dia. Tá certo, pessoal? Então é isso, gente. Esboço do time principal, né? Apenas um esboço do time principal para a 18ª rodada feita. Vai ter Libertadores agora no meio da semana, então muita água vai rolar por baixo dessa ponte, né? Devo fazer o bons e baratos de valorização lá para quinta-feira, tá? Lá para quinta-feira. E sábado a live, como eu já venho falando, direto aí, né? Meio-dia. Então anota aí. Se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder a live. Se você já é inscrito no canal, deixa aquele like, né? Isso ajuda por demais o canal. No mais, um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!